Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal, me chamo Andréia e hoje vamos finalizar a lição número 3 sobre o livro do Novo Testamento. No vídeo passado falamos sobre os 10 primeiros livros e hoje terminaremos este assunto. Se você quer entender melhor a Bíblia, fica comigo até o fim desse vídeo. E se não assistiu ainda os outros vídeos, vou deixar na descrição a playlist. Não esquece que o Senhor fala que devemos manejar bem a palavra do Senhor. E não esquece, se gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com seus amigos e se puder, faz um comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Está bem? Conto com a sua ajuda. Muito obrigada! O último livro que falamos foi Efésios e, continuando, livro de Filipenses. A ênfase desta carta está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo a escreveu quando estava encarcerado. Livro de Colossenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Colossos que abandonem as suas superstições e que Cristo seja o centro da sua vida. 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. 2 Tessalonicenses. Como em sua primeira carta, o apóstolo fala do retorno de Jesus ao mundo. Também trata de preparar os cristãos para a vinda do Senhor. 1 Timóteo. Esta carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. 2 Timóteo. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nela lança um último desafio e os seus companheiros de trabalho. Livro de Tito. Tito era ministro em Creta. Nesta carta, o apóstolo Paulo o orienta sobre como ajudar os novos cristãos. Livro de Filemon. Filemon é instado a perdoar seu escravo, Onésimo, que havia fugido. Filemon deveria aceitá-lo de volta como um amigo em Cristo. Livro de Hebreus. Esta carta exorta os novos cristãos a não observarem mais rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Livro de Tiago. Tiago aconselha os cristãos a viverem na prática sua fé e, além disso, oferece ideias sobre como isso pode ser feito. 1 Pedro. Esta carta foi escrita por cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. 2 Pedro. Nesta carta, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. 1 João. Esta carta explica verdades básicas sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. Livro de 2 João. Esta carta dirigida à senhora eleita e aos seus filhos, adverte os cristãos contra os falsos profetas. Livro de 3 João. Em contraste com a segunda carta, esta fala da necessidade de receber os que pregam a Cristo. Livro de Judas. Judas adverte seus leitores sobre a má influência de pessoas alheias à irmandade dos cristãos. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, mais conhecido como Revelação. Este livro foi escrito para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e para firmá-los na confiança de que Deus cuidará deles. Usando símbolos e visões, o escritor ilustra o triunfo do bem sobre o mal e a criação de uma nova terra e um novo céu. Amém! Que Deus abençoe cada um de vocês, que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais de cada livro da Bíblia. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem na paz, Deus te abençoe. Bye!